O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar, mas ela sai andando e não dá nenhuma atenção para ele. London vai atrás dela e continua insistindo para falar com ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, mas a mulher diz a ele que não e não dá nenhuma chance. London caminha até o seu Corvette e destrava o alarme da máquina. Na mesma hora, a mulher vem na direção dele falando seu nome, mostrando interesse no YouTuber e se apresenta para ele. London pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que estava indo para sua casa e estava com pressa e achou que ele era um cara muito rude. O YouTuber questiona e diz a ela que ela não queria falar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode conversar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode compensar isso agora com ele. A garota fala que gostou do carro dele e que eles podem sair juntos para beber alguma coisa. London fala que ela tratou ele muito mal e está pensando se ele vai aceitar sair com ela. A mulher fala que eles podem ter uma ótima tarde juntos. Ele pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira, e ela responde que ela está sozinha no momento. Ela então pergunta se ele vai querer sair com ela ou não. London pergunta se ela conhece algum barzinho aqui perto que eles possam ir para beber. E ela fala que conhece um ótimo aqui perto e que fica no centro da cidade. Mas lá é bem caro e sofisticado. London fala que dinheiro com ele não é problema e que ele não gosta de economizar dinheiro. O YouTuber então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o London. Dentro do carro, o London chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque antes de ver o carro ela não estava nem aí para ele. Depois que viu o seu Corvette, mudou de ideia só por interesse. Ela fala que para ter chance com ela tem que ter dinheiro, senão ela não dá bola mesmo, mas que ela não é uma interesseira. London fala que é sim e que ele não quer mais perder seu tempo com ela e pede para ela descer do seu carro. Ela pergunta se ele não queria sair com ela. Ele fala que não quer mais e pede para ela descer do carro novamente. Ela diz que tudo bem e desce do carro e fala que o carro dele deve ser alugado. Mas no fim acabou se dando mal. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e elogia ela, dizendo que ela tá muito linda, e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ela fala que se chama Natália e agradece o elogio. Nate pergunta se ela tá indo para a academia, e ela responde que sim, que está indo malhar agora. Ele pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que não, que ela está solteira e independente. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que não e tem que ir embora. Em seguida, Nate caminha até sua Lamborghini Urus e é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à Lamborghini de Nate e vem atrás dele perguntando se ele não pode dar uma carona para ela, porque a academia dela fica um pouco longe. Nate fala que está indo para a direção que ela está indo e pode dar uma carona para ela. Além disso, ele fala que só queria conversar com ela apenas 5 minutos. Ela fala que pode conversar com ele agora. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e depois dela falar que sim, ele acaba pegando o número dela. Na sequência, Nate pergunta se ela não tem mesmo um namorado. A mulher fala que não gosta de ficar presa em relacionamento. O YouTuber fala que é difícil de acreditar porque ela é muito linda. A garota fala que sim, que ela tá sozinha. Ele pergunta de onde ela é e a mulher responde que ela é de Miami. Nate fala que é novo na cidade e que está tentando conhecer pessoas novas e quem sabe arrumar uma namorada.
A garota responde que ele é muito bonito e ele vai arrumar uma namorada bem fácil. Nate fala que vai dar uma carona para ela e chama ela para entrar com ele no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver o seu carro. E ela responde que se ele tivesse um Corolla, que ela não ia mesmo conversar com ele. Nate então pergunta se foi por causa do carro que ela veio falar com ele. Ela fala que gostou mesmo do carro, mas que ele tem esse carro é para chamar a atenção. O youtuber fala que não, que ele gosta de carros esportivos. O youtuber então fala que ela tá dando vibrações para ele de ser uma garimpeira de ouro, porque ela só veio falar com ele depois que viu ele indo na direção do seu carro. Ela fala que sim, que o carro dele chama a atenção, mas ela fala que só fica com um cara que tem dinheiro, porque ela quer o melhor para ela. Nate fala que não quer mais nada com uma interesseira e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro achando ruim com o youtuber, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente à sua Lamborghini Urus para aplicar o teste da interesseira. Ele fala que ela parece estar muito bem e pergunta aonde ela vai, e ela responde que está indo embora para casa. Então Kilo pergunta se ela não está precisando de um homem em sua casa. A garota fala para ele que pergunta mais idiota é essa, e ele pergunta se ela não precisa de um namorado, e ela responde que não e fala que já tem namorado. Então, o YouTube elogia as tatuagens da garota e pergunta se não existe nenhum jeito dele levar ela para sua casa. E a garota fala que não o conhece e manda ele sair fora. Sendo assim, o YouTuber fala que é uma pena e abre a porta da sua Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando e dizia ter namorado, agora demonstra interesse pelo cara. O YouTube confirma que o carro é dele e pergunta se ela gosta. A garota fala que sempre sonhou em andar em uma Lamborghini Urus e pergunta como ele conseguiu comprar um carro como esse. O YouTube fala que ele é um grande empresário e tem uma empresa de publicidade e fala que esse não é o seu único carro, porque ele tem também uma McLaren, uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a garota ainda mais impressionada. Kilo então fala que ele quer que ela vá com ele para sua casa e diz a ela que ela pode ser a sua namorada. Ele fala que ele tem vários cartões de crédito com limite alto de 20, 50 mil dólares e vai deixar com ela para comprar o que quiser. A garota fala que está parecendo uma boa ideia. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela em frente ao carro para ela guardar de recordação. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, a mulher não resiste e entra no carro do YouTuber, mesmo tendo um namorado. E coitado do namorado dessas interesseiras. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, o YouTube pede para ela passar o seu telefone e suas redes sociais. A garota repassa para ele o contato sem pensar duas vezes e demonstra muito interesse em falar com ele. Na sequência, o YouTube fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma bela vista e lá tem muita bebida e que eles podem relaxar e ficar à vontade. A garota fala que parece ser ótimo. Porém, Kilo questiona ela sobre o seu namorado. A garota fala que já traiu ele várias vezes e que isso não seria um problema. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer a verdade, que ele não quer mais sair com ela, porque ela não é o que ele imaginou que ela fosse.
e que ela demonstrou ser uma interesseira e, além disso, não é fiel. E que ele está procurando uma mulher para levar a sério e fala que não quer nada com a interesseira e manda ela descer do carro. E inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com David abordando essa garota em um posto de gasolina assim que ela tentava entrar numa loja. Ele pergunta a ela se ela não teria $10 para lhe emprestar, para ele abastecer o seu carro porque ele esqueceu sua carteira em casa. Ele fala que pode pegar o número dela e depois ele faz o Pix para ela. Porém a garota fala que não tem dinheiro e que não passa telefone para estranhos. Então ele tenta se apresentar, mas a garota nem pega na mão dele. Então ele tenta dar em cima da garota, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele. Ela até chega a dizer que ele está parecendo um caipira do jeito que ele está vestido. O YouTube pergunta para ela se as roupas dele não estão combinando, e ela fala que não, que ele está igual um caipira. David então pergunta por que ela está sendo tão rude, e ela fala que não quer falar com ele e já está perdendo seu tempo. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que não é da conta dele e dá uma tirada nele. Então, ele fala que só quer fazer amizade e conhecê-la melhor, e convida ela para eles pegarem um cineminha hoje mais tarde. Mas a garota diz a ele que é para ele se enxergar, que uma garota linda igual ela não vai dar mole para um caipira igual a ele. Então ele fala que não precisa pegar tão pesado com ele e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à nave do YouTube e volta perguntando se o carro é dele. Então, o YouTube confirma que sim e fala o que aconteceu se há segundos atrás ela estava chamando ele de caipira e agora quer conversar com ele. Ela fala que gostou muito do carro e que é sua cor preferida e pede desculpas por ter chamado ele de caipira. O YouTuber fala que tudo bem e pergunta se ela já andou em um carro esportivo antes. Ela fala que não, mas sempre tem a primeira vez. Em seguida, ele começa a tirar algumas fotos para ela, que pediu para ele tirar fotos com o carro. Em seguida, ele convida ela para dar uma volta em seu carro e tomar alguns drinks. E é claro, a garota não resiste e aceita o convite de David. E quando ele está indo entrar no carro, ele fala que deveria colocar ela para correr por ser uma interesseira, mas que ele tem que admitir que ela é muito linda e também tem um carro de polícia ali perto e pode dar BO. Então, dessa vez, o YouTube não resistiu à beleza da interesseira e vai sair com ela e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome.
Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com o seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. Começamos o vídeo com o YouTube London abordando essa mulher. Ele diz que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Claire. London pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que sim. London pergunta se ela pode passar o telefone dela para ele. Mas ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta o que há de errado com ele, se ele está mal vestido. E ela fala que não, mas que só não pode passar o seu número para qualquer pessoa. London responde que tudo bem, a deseja um bom dia e vai caminhando em direção à sua McLaren. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota olha para trás e vê a sua máquina, ela volta imediatamente e vai falar com ele. A garota pede para ele esperar um pouco e pergunta se ele não vai convidá-la para dar uma volta. Ele a questiona, dizendo que ela não quis dar o número de telefone e que mal se falaram um com o outro. Então, ela pede para ele descer do carro para que eles possam conversar um pouco. Ela fala que está tendo um dia muito ruim e por isso não passou seu número, mas que ela acha ele um fofo e que seu carro é muito bom. London diz a ela que ela é muito bonita e despertou certo interesse nele, mas ela foi rude com ele e ele está chateado e fala que está indo embora. A garota pede para ele não ir e fala que começou errado mesmo e que ela também está muito interessada nele e pergunta se eles podem se conhecer um pouco melhor. E fala que ele não vai se arrepender, que vai valer muito a pena. London diz que eles vão conversar sobre e fala para ela entrar no carro. A garota entra no carro achando que vai se dar bem com o London só porque ele tem um Corvette.
Lá dentro, o London pergunta o que ela faz da vida e se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira e mora sozinha e no momento trabalha. London pergunta o que aconteceu com o seu relacionamento anterior e ela responde que o seu ex não tinha o que oferecer para ela e que é muito bonita e precisa de um cara igual a ele que possa cuidar bem dela. London pergunta se ela é louca de achar que teria isso com ele porque ela foi interesseira desde o início. Ele fala que ela não deu a mínima para ele e voltou fingindo estar interessada por causa do seu Corvette. O youtuber fala que ela precisa pensar melhor sobre a mentalidade dela e que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já provou ser uma. Ele manda ela descer do carro e escavar ouro em outro lugar. E a garota desce do carro indignada, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele. E vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo.
Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o youtuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naye então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naye pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naye concorda com ela e chama ela para entrar no carro.
Dentro do carro, papo vai, papo vem e o YouTube elogia as tatuagens dela. Ele fala pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade. E chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Nair. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Nair dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com Nate chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, perguntando como ela está e pergunta o nome dela e fala que o seu é Nate. A moça não responde o rapaz e já vai dizendo que está conversando com o seu namorado. O YouTube pergunta se é sério isso e pergunta há quanto tempo ela namora. Ela fala que eles já se conhecem há um bom tempo e continua andando. Nate fala para eles conversarem por pelo menos 2 minutos e ela diz que não será possível. O rapaz aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê a nave que o Nate está, volta imediatamente para vir conversar com ele. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela está precisando. A moça pergunta se esse carro é mesmo dele. O Nate fala que ele está dentro do carro e é claro que o carro é dele. Ela fala que só queria confirmar se realmente era e diz que se caso o rapaz ainda estivesse interessada, ela poderia deixar o seu número com ele. O Nate então pergunta por que isto agora e diz que na calçada ela não parecia nem um pouco interessada em conversar com ele ou em passar o seu número. A garota diz que ela iria passar sim, mas quando olhou, o Nate já tinha virado. O rapaz fala que não parecia que ela ia fazer isso, pois ela estava se afastando e estava muito focada na conversa com seu namorado. A garota diz para ele que não tem namorado. O YouTube pergunta por que ela disse que tinha namorado, e a mulher fala que acabou se confundindo com as palavras, e ele é só seu ficante e eles iriam se encontrar, mas ela cancelou. O rapaz pergunta se isso ocorreu tão rapidamente assim, e ela diz que sim, que está bem brava, mas para não perder a viagem, decidiu dar uma chance para o Nate. O rapaz fala que isso é muito estranho e que agorinha há pouco ela nem parecia nada interessada nele. A moça diz que talvez era porque ela não estava olhando para ele direito e que agora ela percebeu que Nate é bem bonitinho. O YouTube fala que ok e agradece o elogio. Ela diz que o seu ficante ter cancelado pode ter sido o destino, dizendo para Nate e ela se conhecerem. O YouTube fala que ok e que ele irá acreditar e chama ela para entrar. A garota fica animada e entra sem pensar 2 vezes, achando que tinha se dado bem. Após entrar, a garota diz que o carro do rapaz é muito bom e fala que ela aprecia isso. O rapaz então fala que foi por isso que ele comprou este carro, que atende todas as suas expectativas. A mulher diz que é muito melhor estar ali dentro com ele. Nate pergunta se lá fora estava muito calor e ela fala para ele que sim. O rapaz fala que no começo iria tentar chamá-la para entrar para eles se refrescarem, mas que ela parecia estar com muita pressa. A garota diz que não seria legal se ela fosse embora e o deixasse ali no calor. O Nate fala que estava tentando evitar isso, mas que ela nem deu uma chance para eles conversarem, que isso ainda está o deixando bastante confuso. A garota pergunta o que está causando toda essa confusão nele. O rapaz disse que ela não parecia nem um pouco interessada nele e que de repente isso mudou completamente. A moça dá uma risadinha e fala que lá vem ele com esse papo de novo. O rapaz fala que se ela responder, talvez ele pare de fazer essa pergunta. A moça diz que já que ele quer tanto saber, ela irá dizer. Ela fala pro Nate olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. E era exatamente por isso que ela estava evitando no começo.
O rapaz fala uau e diz que realmente ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. A garota diz que já se arrependeu e fala que o carro do rapaz deve ser alugado. Ele fala que ela pode descer, a mulher desce e diz que seria um prazer. E ela desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo abordando essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante, mas a garota não fala, simplesmente diz para o rapaz continuar com o seu trabalho. O rapaz fala que só queria a localização do lugar. A mulher fala que não pode ajudá-lo e continua andando. O YouTube pede para eles conversarem um pouco, mas a garota ignora o rapaz e continua o seu caminho. O YouTube então desiste de tentar conversar com a garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota então viu o carro do rapaz, volta rapidinho para conversar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz qual era mesmo o restaurante que ele estava procurando. E ele diz que o nome é Taco Bell. Ela entende e fala que conhece sim esse restaurante, tem ali perto. O rapaz fala que ok e pergunta por que ela disse isso para ele agora. E pergunta se agora ela está a fim de conversar com ele. A garota fala que apenas resolveu voltar e dizer que sabia. E quem sabe para eles conversarem um pouco. Ele então fala que ok e pede para ela dar uma voltinha para ele. E ela faz como o rapaz pediu. O YouTube pergunta à garota o seu nome e ela diz que o nome dela é Beatriz. E o rapaz entende tudo. A garota então pergunta se aquele assoprador de folhas é mesmo do rapaz. E ele fala que sim e pergunta por quê. Ela pergunta ao rapaz por que ele está assoprando folhas nesse horário ali. E ele diz que esse é o seu trabalho. Ela pergunta se ele está falando sério e diz que ele só poderia estar de brincadeira. O rapaz então fala que não, que isso também é um trabalho dele. Ela fala que tudo bem, mas que não tem como ele ter comprado um carro desses ganhando um salário de assoprador de folhas. Os dois então conversam um pouco sobre o YouTuber e ele já não estava gostando mais do que a garota estava falando. Mas então ela muda de assunto e fala para eles deixarem o assoprador para lá. Ela pergunta de onde o rapaz vem e ele fala que ele é de Sugarland. A moça fala que então ele está vindo do Texas e ele responde que sim. A garota vai direto ao ponto e pergunta ao rapaz se ele ainda vai ao restaurante. Ele fala que sim, mas que não sabe a localização do local. A mulher fala que irá resolver isso e que ela pode ser o GPS do rapaz. Ele fala que tudo bem e chama ela para entrar. A garota então entra rapidamente, achando que tinha convencido o Kilo. Após ela entrar, eles conversam brincando por um pouco de tempo. E então a mulher fala que ainda não sabe o nome do rapaz. E ele fala que seu nome é Kilo. Ela fala que tudo bem e o YouTube pergunta a idade da garota. E a mulher fala que tem 23 anos. O rapaz pergunta por que ela foi rude daquele jeito com ele ali na calçada. A moça então diz que não falaria que ela foi rude, pois estava muito sol e eles não tinham necessidade de conversar e que nem se conheciam. Mas então o rapaz disse que quando ela viu o seu carro, ela mudou e mesmo com o sol e sem conhecer ele, ela voltou para conversar com ele. A moça fala que só ficou um pouco de dó de não ter dado atenção para ele. O rapaz pergunta se foi isso mesmo e fala que está achando que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele revelou seu trabalho, ela não parecia estar muito bem com isso. A mulher fala que não é isso, mas já sabe o que o rapaz acha e ela vai descer. Kilo fala que tudo bem e que é melhor assim. A mulher então desce do carro e no fim acabou sendo rejeitada pelo Kilo. O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O YouTuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele.
De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não, e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele. London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica a 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O YouTuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini.
Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nair acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nair vai tentar abrir e passa por outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O youtuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com Nair abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Melry, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele agora. E ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta por que ele não está aqui com ela. E ela responde que o namorado dela está trabalhando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que é melhor não. Ele então se despede, aperta a mão dela e vai em direção à sua Lamborghini. E na hora que ela vê que o cara está de Lamborghini, ela não resiste e vai na mesma hora atrás dele. Ela então fala que aprecia o que está acontecendo. O Nair fala que não entendeu e pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que se ele quiser chamar ela para eles saírem para beber, que ela ia aceitar. Mas o Nair questiona dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que estava apenas jogando com ele e que não tem namorado. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma. E ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele, ainda mais que não quis passar o seu telefone. Em seguida, ela responde que isso não é um problema e dessa vez ele passa o telefone para ela anotar o seu número sem nenhuma dificuldade. E essa é uma mágica de quem tem uma Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. Ele então pergunta por que ela estava mudando de ideia, e ela fala que viu que ele tem muito potencial. Ele então pergunta se ela está jogando com ele ainda, e ela fala que não, que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o Nair chama ela para entrar na sua Lamborghini, e ela não perde tempo e entra com ele na sua máquina. Porém, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance e disse que tinha namorado. E ela fala que achou que no início ele não tinha nenhum potencial. O YouTube então fala que ela foi muito desleal com ele e que ela é uma garimpeira de ouro e mostrou ser uma interesseira. Ele fala para ela descer do carro porque ele não viu nenhum potencial nela e não sai com mulher interesseira. Ela desce do carro achando ruim e falando que ele está perdendo, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele começa mexendo no lixo e pergunta a essa garota se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que não tem dinheiro com ela agora. Ela fala que o cachorro dele é muito bonito e pergunta qual o nome dele. O Nate fala que o nome dele é Rocco. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela fala para ele que se chama Grace. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Bahia. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. Ele responde que ele veio para cá para ser um ator, mas que não deu muito certo e ele acabou vindo parar nas ruas. Em seguida, o Nate fala que ele e seu cachorro estão há 3 dias sem comer nada.
Ela fala que está indo no Starbucks e pergunta se ele quer alguma coisa de lá. Ele responde que gostaria de um frasco de água e quem sabe uns sanduíches, e pergunta se teria como. Ela fala que sim, que vai trazer tudo para ele e que vai ajudar com o que ela puder. O Nate agradece ela. Em seguida, ela fala para ele esperar que ela vai trazer para ele os lanches. Na sequência, ela volta com 2 frascos de água e 2 sanduíches para ele e o seu cachorro. Ele agradece tudo que ela fez e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ele fala que sua ex-esposa terminou com ele e ficou com todo o seu dinheiro, e que ele veio para cá e acabou se dando mal, e agora ele está na pior. Graças a ela, ele está tendo um dia excelente. Em seguida, ela passa para ele um envelope com $3.500 e fala que é para ajudar ele a se recuperar. Nessa hora, o Nate agradece ela pelo dinheiro e dá um abraço nela e fala que ela é muito especial e generosa. Mas em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela porque ela foi muito legal com ele. Então ele passa para ela o envelope que ele estava segurando com o dinheiro e fala que não precisa do dinheiro e agradece ela pela boa vontade. Na sequência, ele fala que é um youtuber famoso e mostra a câmera para ela que está gravando e fala que é um teste social. E mostra para ela seu carro e eles entram no carro dele. Dentro do carro, ele explica tudo para ela e fala que foi um prazer conhecê-la. Então eles conversam algumas coisas e ela fala que tem que ir embora, e o Nate agradece e fala que ela é uma ótima pessoa. E temos uma garota que foi muito gentil e passou no teste do Nate. O vídeo começa com Joel elogiando o cabelo rosa da garota. Ele pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o elogio de Joel e fala que se chama Ashley. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela. Além disso, ele fala que ela é muito alta e pergunta se ela pratica algum esporte. A mulher fala para Joel que joga softball. Na sequência, Joel pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado. E a garota responde que sim, que ela tem namorado. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos. E a mulher responde que já faz mais de 2 anos. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde que não passa telefone para estranhos. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e a garota fala que é melhor não. Joel fala para ela que só está tentando conhecer pessoas novas e gostou muito da beleza dela e queria fazer amizade com ela. Mas ela responde que já disse que é comprometida. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela fala que não o conhece e está indo embora porque está com pressa. Joel se despede e vai em direção à sua Lamborghini. A mulher que havia o rejeitado agora volta perguntando qual é mesmo o nome dele. Joel então questiona por que ela esqueceu seu nome. E ela dá uma desculpinha esfarrapada e pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim, que é um dos seus vários carros de luxo. O YouTube questiona e pergunta por que agora ela quer passar o seu número. Ela responde para eles se conhecerem melhor. Joel pergunta sobre o namorado dela e ela diz que não tem namorado. Mas ele diz que ela tinha dito que tinha namorado. Ela fala que disse aquilo porque não estava interessada. Joel pergunta se agora ela quer ficar com ele. E ela fala que eles podem sair para dar uma volta e se conhecer melhor.
Em seguida, Joel fala que até queria sair com ela, mas que só tem um probleminha. A garota pergunta qual é. Ele fala pra ela que ele não sai com mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele entra dentro do carro e fala pra ela ter um bom dia e sai acelerando sua Lamborghini. E a garota acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que se chama Naya. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Naya fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então, ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Naya fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque para ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala para ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir para casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o youtuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal.